Olá! Estamos no ar com a primeira edição da TV Espírito Santo em Ação. E nessa estreia, nós vamos falar sobre o ranking da competitividade dos estados, um estudo recém-divulgado. O Espírito Santo, que no ano passado ocupava a 6ª posição, caiu para o 8º lugar. Ainda assim, está acima da média de outros estados nacionais, o que não deixa de ser uma boa notícia. Nós estamos no estúdio com o presidente do Espírito Santo em Ação, Aridelmo Teixeira, que vai falar um pouco mais sobre o resultado desse ranking. Aridelmo, para começar, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre esse ranking de competitividade. Okay. Toda vez que a gente vai olhar ranking, você tem que primeiro entender a metodologia, né? Então, assim, o ranking é extremamente importante para você nortear em relação a você consigo mesmo e você em relação aos outros. Quando você olha, sempre que você cai, significa que ou você andou para trás ou os outros andaram mais rápido que você. E você tem que entender essa dinâmica, o que provocou isso, para que você tire as suas conclusões. Simplesmente ter caído do 6º ou 8º é um indício, se eu fiquei para trás, alguma coisa, né, aconteceu. Mas a segunda pergunta que você tem que responder é, isso que aconteceu vai repetir ou é sazonal, ou seja, aconteceu num ponto específico e não tende a repetir? Bom, quando você olha para o lado do Espírito Santo, você vê, caímos 2 posições. Quando você vai olhar os motivadores disso, são pontos exógenos. O que é isso? Poxa, caímos no item do equilíbrio fiscal. Bom, mas não é que nós paramos de ter equilíbrio em relação à receita, em relação à despesa. O que aconteceu foi, o Estado manda o orçamento no mês de junho, aprova-se até o final do ano, para exercer no ano seguinte. Só que entre a entrada do orçamento e a aprovação dele, aconteceu um fator crítico, que foi a paralisação de uma grande empresa do Estado, que por si só derrubou o PIB do Estado em quase 6%. Quando isso acontece, o PIB cai, a receita do Estado vai cair. Caindo a receita, se o governo não tivesse responsabilidade, ele ia gastando, ia chegar no final das contas, o quê? Gasta aquilo que não tinha, estamos nós com problema, ia cortar o quê? Atrasar salário, atrasar serviço e tal. O que o governo fez a opção? Já que mitigou, ou seja, reduziu a expectativa de receita, imediatamente ele entrou fazendo o quê? Contenção de despesa, né? Esse elemento que você vai lá e contingencia as despesas, para o ranking é negativo, ok? Que no primeiro momento, se você não conseguiu executar o que você planejou, é negativo porque pode ser que a sua capacidade de planejamento esteja equivocada. Então isso é ruim. Mas no nosso caso específico, não foi isso, muito pelo contrário. O governo montou imediatamente uma estratégia de como resolver o problema que não estava só ao alcance dele na formulação da receita. Então, automaticamente, ele contingenciou mais despesa. Então, isso que elevou. Então, não é um fator estruturante do processo de desenvolvimento do Espírito Santo. Então, olhando o ranking como um todo, a princípio, o que nos levou para baixo? Isso. E para avançarmos? Aí nós temos os pontos que o ranking e o Estado se destacou como positivo. Tem tudo a ver com expectativa para desenvolvimento. Ou seja, se você não tem um capital humano adequado, não adianta botar só dinheiro, né? Então, você tem que qualificar, o dinheiro tem que vir para qualificar esse capital humano. E o Espírito Santo se destacou em capital humano e se destacou em educação. Ou seja, tem um capital humano pronto e está com um processo de educação forte. Ou seja, garante o futuro que o Estado, organizado financeiramente, com um capital humano desenvolvido, investindo em educação, ele dá todos os pilares para quem quiser investir com mais segurança. Então, esse ranking, ele dá esse olhar para a gente. Apesar de cairmos aqui, os pontos necessários para um avanço firme, consolidado de futuro, o Espírito Santo está bem posicionado, está com uma estrutura boa para que esse desenvolvimento de fato se realize. Nós estamos vivendo um bom momento de expectativas econômicas. Então, tendo como base o resultado desse ranking, o que é que o Estado pode fazer para se tornar mais competitivo? Ou seja, o ranking nós caímos, né? Aí você olha e fala assim,
tem dois blocos de ações ocorrendo. Uma é a macroeconomia, né? São os efeitos da crise provocados pelo descontrole do governo central, né? Ou seja, gastos muito acima da arrecadação, isso acabou levando o Banco Central a botar a taxa de juros lá em cima. Esses elementos, né, levam o quê? A uma combinação de coisas negativas para a economia. A partir do momento que o Senado Nacional começou a entrar numa sequência positiva de ações da equipe econômica consistente, não é que é certo ou errado a política que é econômica. O problema é quando você tem uma política econômica que não dá qual é o próximo passo. Então você fica sem saber para onde ir. A equipe econômica hoje ela tem consistentemente mostrado o caminho que ela escolheu. E tem seguido esse caminho com muita determinação. Isso dá para os agentes investidores mais segurança de que espera, né? Então você vê, quando você olha para o cenário nacional, nós podemos chegar à menor taxa de custo do capital. O que é isso? O dinheiro para investir. Então, por quê? A taxa real entre o que? A inflação, depois você joga mais uma taxa de juros. Esse pedaço, o Brasil sempre foi campeão, que é o chamado custo do dinheiro, que é um dos grandes problemas de investimento no Brasil. Então, o que a equipe econômica está conseguindo fazer é que os agentes estão começando a acreditar que a política econômica é para valer. Com isso, esse espaço vem diminuindo. O que vai acontecer? O custo do dinheiro cai. Se cai o custo do dinheiro, fica mais fácil para investir. Aí, ficando mais fácil para investir, ou seja, você reduz o quanto você espera de retorno, esse mais investimento faz o quê? Atrai mais produção leva renda leva consumo, e você faz a economia girar no ciclo positivo. Bom, então o macro é igual para todo mundo. É aí que é o Espírito Santo em ação hoje. O Espírito Santo tem vantagem competitiva, apesar de ter caído 2 posições. Por quê? Ele vai aproveitar o macro, que é essa redução de custo. Por outro lado, o nosso Estado não está precisando de captar recursos para se subsidiar. Imagina assim, você está lá, todo mundo esperando para dar uma largada, ok? Tem aqueles que têm um motor mais forte, ok? Quem é o motor mais forte hoje? O motor que está limpo, não está devendo, não está com conta atrasada. Então a potência dele de saída vai ser muito maior do que aqueles, ao invés de avançar, vão usar os primeiros meses, primeiros anos dessa melhoria no sistema macro para pagar o passado primeiro, para depois que tirar a sujeira da carroceria, ficar leve para poder avançar. Então, nesse aspecto, o Estado hoje ele está mais leve. Então, esse incremento ele vai poder existir. O incremento de receita ele pode vir recuperando coisas que deixou de fazer, mas não é pagando contas dos serviços que já foram prestados e ainda não foram pagos. Então, vamos dizer assim, essa potência positiva adicional que o Estado acumulou é que nos coloca em condições de quê? De melhor usufruir do benefício da macroeconomia. Um Estado organizado, como a macroeconomia é para todo mundo, você vai olhar para o micro, como é que está o local? Então, por isso que a expectativa com o capital humano melhor posicionado do que em relação aos nossos estados concorrentes, né? Investimento em educação que garante a manutenção e o desenvolvimento de mais capital humano qualificado para o futuro. Dada a organização econômica, nosso posicionamento estratégico do Estado, que ficamos aqui bem no meizinho, né, que podemos ser um hubzinho aí de conexão com quase todas as regiões do país, o Espírito Santo efetivamente tem condições, se fizer as escolhas corretas, continuar fazendo as escolhas corretas. Isso é muito importante para a eleição do ano que vem. O capixaba tem que estar atento para esse elemento, porque mudança de estrutura de governo pode impactar esse cenário positivo nosso. Então, o capixaba tem que entender que esse momento positivo que estaremos vivendo daqui para frente, ele não é fruto do acaso, não. É fruto de decisões duras que foram tomadas nos 3 anos que antecedem aos benefícios que estão colhendo hoje. Então, na realidade, só tem colheita quem plantou. E o Espírito Santo plantou o quê? Com a eficiência da máquina, tentando segurar os gastos, não gastando mais do que tinha, recuou naquilo que podia estrategicamente, continuou investindo em educação, que é o caso das escolas de tempo integral, está fazendo pacto com os demais municípios para também trazer os municípios nesse avanço do sistema educacional do Estado. Ou seja, se a gente continuar fazendo as boas escolhas, não o caminho mais simples, e sim o caminho correto,
eu acho que o Espírito Santo ele tem tudo para se tornar um dos melhores estados da federação. Obrigada, Ridelmo. Nós estamos encerrando essa primeira edição da TV Espírito Santo em Ação com o tema que tem tudo a ver com a entidade, que tem tudo a ver com o Estado. Lançamos nossa TV falando de competitividade, lançamos nossa TV falando do resultado desse ranking da competitividade dos estados. Voltamos em breve e contamos com a sua audiência. Até lá!